A paz do Senhor. Falei com o pastor quando ele falou comigo, dá uma palavra para nós na quarta-feira. Eu falei, rapaz, você está corajoso, viu? Eu estou achando que depois que ele saiu daquela mesa de cirurgia, daquele centro cirúrgico lá, uma unção de ousadia veio sobre a vida dele, porque nunca vi um negócio desse, não. Falei, você está muito destemido. Parabéns para você. É um prazer estar aqui compartilhando. Uma igreja que tem tantos pregadores top, sempre gera muito temor no meu coração. Professor de escatologia ali, profeta nato ali, o outro ali canta, prega, pinta, constrói. Meu Deus do céu. Vamos lá para a palavra. O tema da palavra é vivendo para Deus. 1 Pedro, quero convidar você a abrir em 1 Pedro. Capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu gostaria que você, enquanto eu estivesse lendo, você acompanhasse a leitura aí, porque durante toda a palavra a gente vai trabalhar em cima desses versículos. Versículo 1, vamos lá. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente para agradar os pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, na bebedeira, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Versículo 5. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, sendo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória, honra para todos sempre. Amém. E aí, como eu gosto muito de saber o significado, e eu acho que fica mais fácil para entender, eu fui buscar o significado da palavra viver. Porque se o tema da palavra é vivendo para Deus, a gente precisa entender o que é viver. E aí eu fui buscar e é algo muito simples. Todo mundo sabe o que é o significado de viver. O que é viver? É ter vida. Ter vida. É existir. Então, tudo que envolve a vida é viver. Se eu vivo fazendo alguma coisa, eu estou vivendo para isso ou para alguma coisa. Então, nessa noite, nós vamos entender o que é viver para Deus. Aí você deve estar pensando assim, ela vai vir com a conversa aí de que eu tenho que largar tudo agora e só ficar trancado dentro da igreja. Calma que você vai entender agora o que é viver para Deus. Abandonar coisas, largar coisas, faz parte, mas não é a única coisa. Porque talvez Deus peça para a Marina coisas que Ele não vai pedir para a Sandra. Então, não significa que uma está vivendo para Deus e a outra não está. Porque a entrega de uma é uma e a entrega da outra é a outra.
Então, porque eu abandonei o meu trabalho, porque eu larguei a minha família, porque eu fui para um país totalmente diferente, de uma língua que fala uma língua diferente, eu estou vivendo para Deus. Talvez. Mas eu posso ter ido para esse lugar, posso ter abandonado coisas, mas se a minha motivação não for agradar a Deus, não for glorificar a Deus, eu não estou vivendo para Deus. Eu posso querer mostrar para as pessoas que a minha motivação é essa, mas, na verdade, se a motivação do meu coração não for viver e agradar a Deus, eu posso abandonar tudo, posso morar no meio da rua e ainda assim não agradar a Deus. Então, viver para Deus vai muito além do que deixar coisas. É glorificar a Deus em todas as coisas que eu fizer. Eu não preciso parar de fazer coisas, entre aspas. Eu preciso glorificar a Deus com a minha vida. E Pedro, ele no capítulo 4, ele deixa para nós uma receita. Quando eu estava escrevendo essa palavra, eu falei bem assim, isso aqui é tipo uma receita de bolo. Ele nos dá várias orientações de como viver para agradar a Deus. Eu estava lendo a primeira carta de Pedro, e o capítulo 4 ele é como se fosse um resumo de toda a carta. Porque ele fala por diversas vezes na carta que para você agradar a Deus, você precisa honrar as autoridades. Aí você pode pensar assim, mas honrar a autoridade tem a ver com viver para Deus? Tem. Mas eu largar o pecado apenas não é suficiente, não? Eu largar a minha vida de bebida, de farra, não é o suficiente? Tem mais um montão de coisas que a gente precisa fazer para agradar a Deus. Amém? Amém. Precisa ficar com medo, não. E aí nós vamos tratar aqui sobre algumas chaves que Pedro ele deixa para nós. Nós vamos começar a falar a partir do versículo 1. Pedro diz, acompanhe aí na sua Bíblia. Eu não vou ler novamente, mas o que ele diz no versículo 1 é, Jesus já rompeu com o pecado. E nós, não é uma pessoa, é nós, precisamos nos apropriar do sacrifício de Cristo. Nós precisamos tomar posse. Com certeza você não é esse tipo de pessoa, mas você conhece pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas quando se encontram em dificuldades, como por exemplo a do irmão Mamédio, treme na base. E fala, será que esse Deus pode mesmo? Será que esse Jesus ele é poderoso mesmo? A nossa fé ela não pode estar em coisas. Ela não pode estar baseada em circunstâncias. Se está tudo bem, eu creio. Mas se começa a dar errado, aí eu já começo meio a duvidar. Se está favorável, Deus é top demais. Mas se começa a dificultar, Deus, você me abandonou, hein? Rapaz, já tem um tempão que eu estou orando por isso aqui, o Senhor parece que não me escuta. 40 dias. Não foram 2 dias, 7 dias. No 10º dia, a esposa, a família, nós, igreja, poderíamos ter nos cansado. Poderíamos ter parado no 20º dia, no 30º dia, mas não. Nós criamos plenamente no poder de Deus. Isso quer dizer que nós nos apropriamos do sacrifício de Jesus. Nós não apenas dizemos que acreditamos em um Deus. Nós verdadeiramente vivemos a vida desse Deus. E nós precisamos, irmãos, viver essa decisão diariamente. Não é sair do nosso lugar. Eu disse aqui no último dia que eu compartilhei a palavra. É um processo. É uma decisão diária que a gente precisa tomar diante do Senhor.
Não é porque um dia eu saí do meu lugar, vim até a frente e reconheci a Jesus como meu Salvador, que para o resto da minha vida eu não preciso decidir por viver com Ele. Eu preciso permanecer, eu preciso decidir todos os dias da minha vida. E eu quero convidar você, nós vamos dar uma passeada hoje pela Bíblia, e eu quero convidar você a abrir em Romanos, capítulo 5. Então, a primeira chave é: nós precisamos nos apropriar e reconhecer o sacrifício de Jesus por nós. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Fala assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Percebe que Paulo fala aos romanos quando nós ainda éramos. Então, significa que hoje nós não somos mais. Aí você fala assim, ela está falando heresia e agora? Nós somos pecadores justificados. Nós não somos mais pecadores afastados. Se você vier para a escola sacerdotal, você vai entender isso. O que é um pecador apenas e o que é alguém justificado pelo sangue de Jesus. Então, nós éramos pecadores. Nós estávamos destituídos, nós estávamos afastados. Hoje, nós temos livre acesso a esse sangue. Não é algo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. É mais atual do que você pode pensar. Se você precisar desse sangue agora, ele tem poder para te curar. Se você precisar desse sangue agora, ele tem poder para libertar. Então, não é porque nós somos merecedores, nós somos bonzinhos, não. É o sangue de Jesus que é suficiente nas nossas vidas. E eu quero convidar você a abrir em Romanos, capítulo 4, versículo 25. Está aí pertinho. Fala assim: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Então, ele, além de morrer pelos nossos pecados, ele ainda ressuscita para completar a obra. Se ele tivesse já se entregue, já seria um grande feito. Mas como se não bastasse, ele ainda ressuscita. Aleluia. Esse Deus, ele é... Não tem como você conhecer esse Jesus e você não se apaixonar por ele, não. Não tem como você conhecer a ele e você querer viver outra coisa, não. Se você ainda pensa, se por algum momento ainda passa na sua mente a querer voltar para as coisas do mundo, eu te convido hoje a tomar uma decisão de viver para Deus. Com certeza, sem sombra de dúvida, vai ser a melhor decisão da sua vida. Você não vai ter vontade mais de fazer o que é errado, porque quando a vontade de fazer o que é errado bater na sua porta, o temor do Senhor vai bater dentro do seu coração e você não vai conseguir pecar. Quando a vontade de desanimar, de parar, bater e falar assim, agora eu vou te pegar... Você que foi encontrado, você que decidiu viver para Deus, o desânimo ele não vai ter mais espaço na sua vida. O medo não vai ter mais espaço na sua vida. Então, que nós possamos, irmãos, a não querer mais viver segundo a carne. Que nós venhamos de uma vez por todas abandonar o pecado. O desejo do coração do Senhor é que nós não pequemos, mas se nós pecarmos, Ele é poderoso para nos perdoar. Então, essa coisa de falar assim, eu não consigo porque a carne é fraca, isso não existe mais. Porque o sangue de Jesus ele é suficiente para nos fortalecer. Então, se eu estou me sentindo fraco, se eu estou me sentindo desanimado, é porque eu estou muito longe da cruz. Eu estou muito longe de
estar vivendo o sacrifício de Jesus na minha vida. Eu estou muito longe. Eu posso estar próximo de outras coisas, mas muito longe de estar vivendo para Deus. E eu quero te convidar a voltar lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2. Pedro nos adverte a não viver segundo a carne. Ele fala assim, no tempo que resta a vocês de vida, por que no tempo que resta? Porque a nossa vida ela é muito pouca perto da eternidade. Então, o que a gente está vivendo agora é uma passagem. Nós não somos daqui. E nós não ficaremos aqui em nome de Jesus. Nós subiremos. Mas para isso, Pedro, nós precisamos entender essa chave que Pedro libera sobre nós. Essa advertência que Pedro libera sobre nós. Vocês não podem viver segundo a carne, no tempo que resta a vocês. Vocês não podem, na minha tradução Joseane, vocês não podem viver segundo as emoções de vocês. Vocês não podem viver segundo os desejos de vocês. Vocês não podem viver segundo as perspectivas de vocês. Porque tudo que envolve a minha vida carnal vai passar. E se eu estou firmando a minha vida apenas aqui, no que eu faço aqui e agora, vai passar. Vai passar. E que fique muito claro para nós que viver segundo a carne, como eu falei no início, não é eu sair da minha casa para ir trabalhar. Isso é algo de, enquanto eu estiver aqui, eu vou precisar fazer. A não ser que Deus me peça. Não é porque alguém sai de casa para trabalhar ou o outro não sai e se dedica plenamente ao serviço do reino, que essas duas pessoas não estão agradando a Deus. Viver segundo a carne é fazer a vontade da carne. É pecar, é beber, imoralidade, sensualidade. Isso é viver segundo a carne. Quero convidar você a voltar lá em Romanos. Romanos 6, 19. Fala assim: falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Vocês já pararam para observar que tem pessoas que elas são muito motivadas quando elas não têm um encontro com Deus. Elas saem para beber, vira madrugada e show, viagem, festa, tal. Onde falar que tem um rock, ela vai. Mas aí, quando essa mesma pessoa vem para a igreja, ela fica, que horas que esse culto acaba? Está demorando demais. E essa menina não sabe pregar, não. Esse povo aqui é maluco. Eles vêm para a igreja de segunda a segunda. Que povo doido é esse? Então, o que Paulo está nos advertindo aqui? Em Romanos 6,19. Assim como vocês foram muito bons para fazer o que era errado lá fora, da mesma forma, vocês precisam fazer assim que vocês têm um encontro com Deus. A nossa motivação, irmãos, ela não pode diminuir porque agora eu vou servir a Deus, agora eu sirvo ao Evangelho, eu faço parte da família de Deus, mas agora eu só quero ficar na minha.
vou para a igreja de vez em quando. Se demorar demais, eu vou embora e deixo o pastor lá falando sozinho. Nós precisamos ter a mesma motivação, a mesma empolgação. A mesma empolgação. Porque nós estamos aqui, mas tem muita gente, nesse mesmo momento, em bares. Será que essas pessoas que estão nos bares, elas estão preocupadas que horas que elas vão sair de lá? Será que essas pessoas que estão nos bares, elas estão lá assim, poxa, está chato demais? Não. Se elas tivessem dinheiro para o mundo todo, elas passavam a semana toda lá. E por que que nós, quando chegamos aqui, temos... Eu falo de mim. Nós, quando chegamos aqui, ficamos com a mente lá na lua, pensando lá no que aconteceu e no que vai acontecer e no que nem vai acontecer, mas eu já estou pensando. Nós precisamos entender o que é viver para Deus. Eu não posso sair da minha casa e vir para aqui e ficar com o pensamento lá nas alturas e dizer que estou vivendo para Deus. Porque eu não estou glorificando a Deus, eu não estou agradando a Deus com esse tipo de comportamento. Eu estou vindo para a igreja para cumprir um ofício. Para falar assim, eu fui para a igreja, na quarta-feira, bati meu cartão lá e pronto. Eu estou mostrando para as pessoas algo, mas eu não estou agradando a Deus com isso. Logo, eu não estou vivendo a vida de Deus em mim. Romanos 6, 11. Nós já lemos, né? Então, eu preciso me afastar do pecado. O pecado não pode ser uma realidade na minha vida. Ele não pode. Não pode. Eu não posso me acostumar a fazer aquilo que não agrada a Deus. Eu não posso me acostumar a viver uma vida que não glorifica a Deus. Eu não posso viver dessa forma. Pensa comigo aí, você que gosta muito de alguma coisa. Você que tem filho, ama o seu filho. Você que tem carro, gosta muito do seu carro. Você que gosta de alguma coisa, pensa aí rapidão, alguma coisa que você gosta muito. Alguma coisa que você não conseguiria abrir mão. Pensou? Foi isso que Deus fez quando Ele envia Jesus. Era o único Filho de Deus. Era algo que, para nós, humanamente falando, eu não abriria mão nunca. Eu não abriria mão nunca. E aí, olha a resposta que nós damos para esse Deus. Ele envia o seu Filho, Ele envia o seu melhor. E aí, o que é que eu faço? Eu simplesmente falo com Ele assim, Deus, a vida é minha e eu faço o que eu quiser. Eu não quero servir ao Senhor. Eu quero fazer as coisas do meu jeito. Eu não quero fazer a vontade do Senhor, não. Eu quero fazer a minha vontade. E é isso que nós fazemos todos os dias. Nós negligenciamos a vontade de Deus para fazer as nossas próprias vontades. E aí como você se sentiria ao entregar algo para alguém e essa pessoa simplesmente rejeitar? Você ia falar assim, poxa, essa pessoa, no mínimo você ia falar assim, essa pessoa é ingrata. Essa pessoa não sabe reconhecer, não. Mas graças a Deus, Deus não é como nós. Porque se Ele fosse como nós não estaríamos mais aqui, não. Se não fosse Jesus ter vindo e morrido por nós, você acha que essa bagunça que o mundo está, você acha que já tinha acontecido o quê? Precisa falar, não. E é isso aí mesmo que você pensou. Já tinha acabado tudo. Mas por causa de Jesus. E aí, simplesmente, eu quero fazer a vontade da minha carne. Mas Paulo nos adverte. E eu acho que se ele estivesse vivendo hoje, ele falaria assim, pelo amor de Deus, não vivam segundo a carne.
Se vocês souberem o que é viver segundo a carne, vocês já parariam agora. Então, que entre em nós, que entre no nosso espírito, que a carne vai passar. O que vai permanecer é o nosso espírito. Então, o que vai prevalecer é o que eu faço no espírito, não o que eu faço segundo a carne. Então, eu posso gastar minha vida inteira vivendo segundo a carne? Posso. Mas vai passar. Terceira chave. 1 Pedro 4:4. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Para você entender melhor, no versículo anterior vai falar que nós não devemos viver como os pagãos. E aí quem é que vai nos insultar? São os pagãos. São os que vivem segundo a imoralidade. Não adianta nós querermos que as pessoas que não vivem segundo a vontade de Deus entendam a nossa vida. Eles vão sempre achar que nós somos loucos mesmo. E o dia que eles pararem de achar que nós não somos loucos, que nós não somos radicais demais, alguma coisa está errada na nossa vida. Se as pessoas do mundo não percebem a diferença e não falam assim, ele é muito diferente, muito cuidado. Porque nós podemos estar nos igualando a eles. Então, se eles não estão nos insultando, se eles não estão apontando o dedo para nós, se eles não estão rindo da nossa cara, se eles não estão falando mal da gente, significa que nós estamos, Nós não podemos viver baseando a nossa vida segundo a opinião das pessoas. Principalmente as pessoas que não vivem segundo a vontade de Deus. E viver segundo a vontade de Deus não é estar na igreja, não é vir aos cultos. Você pode encontrar, não nessa igreja, claro, em outra igreja. Você pode encontrar em qualquer outro lugar pessoas que estejam no mesmo lugar, que frequentem os mesmos cultos, as mesmas reuniões, que escutem as mesmas palavras, mas uma está agradando a Deus e a outra não está agradando a Deus. Porque vir ao templo não significa ser igreja, não significa agradar e viver para Deus. As pessoas elas não precisam entender a nossa maneira de viver. Elas não precisam. Eu sei que você é assim como eu, muitas vezes já se preocupou com o que as pessoas iriam pensar. Ah, mas se eu fizer isso, o que as pessoas vão pensar de mim? Ah, mas se eu falar assim, eu vou estar me expondo. E aí, se eu me expor, as pessoas vão me ridicularizar. Vão falar assim, ela está querendo ser boa, ela está querendo fazer diferente. E eu tenho entendido algo muito, muito forte, como se fosse um martelo batendo dentro de mim. A nossa reputação, a minha reputação, ela é Cristo. Não importa o que as pessoas vão falar, não importa o que as pessoas vão pensar, não importa se a sua família te aponta, não importa se as pessoas no seu trabalho falam assim, ele é louco, ele é oferta, ele dá dízimo, ele dá dinheiro para o pastor, ele é doido. As pessoas não precisam entender, irmãos. Elas não precisam entender a nossa maneira de viver. Nós não precisamos nos justificar, porque nós já somos justificados. Então eu não preciso mais me provar. Eu não preciso falar para as pessoas porque eu estou fazendo isso com tal intenção. A minha reputação é Cristo. E se eu estou fazendo para agradar a Cristo, não importa o que as pessoas estão pensando. Não importa o que as pessoas estão falando. Ele é suficiente. Então, se ele entende a motivação no meu coração, eu estou em paz. Eu estou em paz. Por mais que as pessoas me apontem,
e fala assim, ela está fazendo isso porque ela quer que a gente enxergue ela assim. O Flávio fez aquilo, chegou aqui, arrumou as cadeiras, colocou tudo arrumadinho, porque ele queria que alguém chegasse aqui e perguntasse quem arrumou essas cadeiras. E aí o Flávio, ao saber disso, ele simplesmente pode falar assim, eu não arrumo mais essas cadeiras. Mas o Flávio, ele não precisa se provar para ninguém. Ele não precisa chegar aqui no microfone e falar assim, ô irmãos, quem arrumou as cadeiras hoje foi eu. Está tudo limpinho aí, vocês estão sentados com essas cadeiras higienizadas com álcool, porque foi eu que limpei. Não precisa. Não precisa. Ele pode ter vindo aqui, limpado, feito tudo sozinho. Mas se ele fez com o intuito de agradar as pessoas, ele só fez. Colaborou, foi bênção, mas ele não agradou a Deus. Foi uma bênção, ele limpou, a igreja estava limpinha. Mas ele não agradou a Deus. Ele não agradou a Deus. Cristo, ele é a nossa reputação. E nós não precisamos de mais nada. Porque ele é quem já nos justificou e continua nos justificando. Quarta chave, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Abre comigo em Efésios. Seis, 18. Fala assim, orem no Espírito de vez em quando. Por que vocês riram? Não? Orem no Espírito quando as coisas estiverem boas. Não? Não é de ninguém. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, você percebe como não é a fala de uma pessoa? Pedro, ele fala lá na primeira carta. E aí em Romanos, Paulo fala a mesma coisa. Perseverem, não parem. Sejam criteriosos. Estejam alertas. O que é estar alerta? É orar quando as coisas estão bem, uma bênção, glória a Deus. Mas é orar quando as coisas estiver pegando. Não é orar quando eu estiver sendo abençoado, as portas estiverem abertas, celeiro transbordando, ganhando 20 mil reais. Não é. É quando eu não tenho nada, eu vou orar. Mas se eu tenho tudo, eu vou orar. Porque as pessoas pensam que a oração é para quem sabe falar bonito. A oração é para quem tem um vocabulário muito eloquente, assim, sabe falar aquelas palavras assim, poderosas. Não. A oração é para você estabelecer um relacionamento com Deus. E se você tem fé, você pode falar o português mais desarranjado. Você pode falar que nem as pessoas entendem. Mas a oração não é para as pessoas entenderem. É para Deus entender. A oração é uma forma de eu me relacionar com Deus, não é uma forma de eu me relacionar com as pessoas. Então eu preciso entender que nesses últimos dias, volta lá em 1 Pedro, ele começa o versículo falando assim, o fim de todas essas coisas está próxima. E você acha que não está próximo o fim de todas as coisas? Está muito mais próxima do que nós podemos imaginar. Esse Maranata que nós clamamos aqui, a qualquer hora pode chegar um momento aqui no culto que nós estamos falando,
Jesus voltou. Então, a qualquer momento, nós precisamos estar alertas. Nós precisamos estar vigilantes. Em todo tempo. Como os soldados que estão na guerra, você acha que quando eles são enviados para uma guerra, você pensa o quê? Que eles ficam lá de bobeira? Sabe que o inimigo pode atacar a qualquer momento. Ah, eu vou dar uma cochiladinha aqui, pastor. E aí, você fica aí. Não. Eu acho que se alguém, o companheiro, vê o outro dormindo em local de guerra, em local de perigo, eu acho que ele deve dar umas pancadas. Fala, moça, acorda aí, não deixa sozinho aqui não. Acorda aí. E por que nós estamos dormindo? Em um sono profundo. Em meio a uma guerra espiritual. Por que nós estamos tão dispersos? E preocupados com tantas outras coisas? Por que nós estamos muito mais preocupados com o que as pessoas vão pensar da minha foto no Instagram do que com a eternidade? Por que eu estou pensando quanto é que eu vou ganhar amanhã, quanto é que eu vou ganhar no início do mês? Por quê? Por que eu estou muito mais preocupada em fazer a vontade da minha carne e viver para mim? Para eu me basto e eu sou o suficiente. Não é mais tempo. Não é mais tempo. O fim, ele está próximo. E não é uma frase de efeito que eu quero que você comece a chorar, que você comece a pensar assim, ai meu Deus, Jesus está voltando. Não. Não é uma frase de efeito. Não é uma frase que você vê escrita nos carros. É uma realidade. Que muito, muito, muito em breve ela vai acontecer. Então, nós precisamos estar alerta. Nós não podemos brincar de ser igreja. Nós não podemos mais brincar de que se eu quero servir a Deus ou se eu não quero servir a Deus. Nós não podemos mais. A igreja do Senhor não tem mais tempo para isso. Nós aqui no Brasil ainda estamos vivendo um mar de rosas comparado ao que muitos irmãos estão passando lá fora. Mas isso pode acontecer aqui no Brasil. Tem muita gente sofrendo aí fora. Muita gente. Eu não costumo assistir televisão, mas pela internet você consegue acompanhar muita coisa. E tem muita gente morrendo. Muita gente morrendo de pragas por causa de guerra, por causa de terremoto, por causa de suicídio, por causa de homicídio. Se isso não é o início do fim, eu não sei mais o que é. Pode ser, para as pessoas lá fora, coincidência. Mas eu tenho certeza que você não vive por coincidência. Nós vivemos baseado na palavra. Então, para nós, isso não é coincidência. Tanta coisa está acontecendo ao mesmo tempo. Isso para nós significa algo. E esse algo é Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então, não é mais tempo de nós dormirmos, de cochilarmos, de descansar um pouquinho, porque eu estou muito cansado. Não estou dizendo que você tem que, já que é assim, não vou mais arrumar minha casa, vou deixar tudo bagunçado lá. Não, mas em todas as coisas que nós façamos, Jesus, ele precisa ser o centro da nossa vida. Se eu estou arrumando a minha casa, eu estou pensando em Deus. Se eu estou trabalhando, pensando em Deus. Se eu estou andando na rua, pensando em Deus. Se eu estou tomando banho, pensando em Deus. Isso é viver para Deus. Não é abandonar tudo. Deus, ele vai pedir algumas coisas para algumas pessoas que ele não vai pedir para outras. Algumas pessoas, de fato, elas precisarão abandonar muitas coisas. Precisarão abandonar suas casas, seus trabalhos. Precisarão abandonar sonhos. Vão precisar deixar tudo para trás.
Mas não significa que você que está trabalhando não pode agradar e viver para Deus lá dentro do seu trabalho e ser usado por Deus. A gente só precisa entender o que Deus quer de mim. O que Deus quer de mim, Ele não quer do meu esposo. O que Deus quer do irmão Lamédio, Ele não quer da irmã Helena. E eu não posso julgar e apontar o dedo, porque a entrega dele é uma e a minha entrega é outra. Porque a minha entrega vai ser uma, Deus vai me pedir algumas coisas que vai me doer, e vai pedir para a pastora algumas coisas que vai doer a ela, que talvez pedisse para mim, não doeria de mim. Para mim seria tranquilo. Então nós precisamos estabelecer uma vida de relacionamento com Deus através da oração. É a forma que nós temos de nos relacionarmos com Deus, de falar com Deus. E falar com Deus não é só falar assim, ô Deus, eu quero aquela bênção lá que o Senhor já sabe qual é. Estou querendo trocar o carro, pegar um zero top. Não, nos relacionar com Deus é falar assim, Deus, você viu que eu pequei hoje, né? Pequei. Eu avacalhei demais. Mas me perdoa. Eu não quero mais pecar. Eu não quero mais viver fazendo isso. Nós precisamos estabelecer uma prática de oração que não depende da nossa condição. Ah, se eu não pequei hoje, que eu estou mentindo já agora, se eu não pequei hoje, Deus vai me ouvir. Mas se eu não pequei, aí Deus me ouve. Não. Você pode ter pecado 1 tonelada, 2, 1000 toneladas. Mas ainda assim, Jesus ele pode te ouvir e te perdoar. Então não depende da sua condição. Não depende de que se você fala bonito ou não. Ainda assim, nós precisamos estabelecer um relacionamento com Deus. Quinta chave, pelo sangue. Sempre pelo sangue. Porque nunca foi sobre nós. Não é por nós. Ai de nós se não fosse o sangue de Jesus. Ai de nós se não fosse o sangue de Jesus. Se eu for orar no meu nome, sai agora no nome de Josiane. Já era. Seja curado agora no nome de Josiane. Oh, dó. Não. Toda autoridade nos foi dada nos céus e na terra por causa de quem? Dele. Não é por causa de mim. Não é porque eu me basto e sou suficiente. É por causa dele. Amém? Amém. Quinta chave, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Forte, né? Até o aleluia deu uma diminuída. Porque amar quem a gente já tem uma afinidade é top. Amar meu marido é fácil, porque eu já estou aí há tanto tempo com ele. Cada dia. Cada dia. Não me compromete, por favor. Estou brincando, minha sogra sabe que eu amo ela. Mas amar quem a gente já tem uma afinidade, poxa, sabe que eu e a Marina, a gente dá certo? A gente pensa um pouquinho parecido. É top. Agora, amar quem pensa diferente, tudo de você, é difícil de engolir. A vontade, tem horas, é de voar. Falar assim, você não está vendo que você está errado, não. Você não está vendo que você está pensando umas baboseiras aí, não? Mas a Bíblia fala isso, que a gente precisa amar. Vamos amar quem tem afinidade. Olhei para você à primeira vista, já gostei de você. Você tem que amar até quem você olha, e olha, e olha, e olha, e não desce. Quem você convive, você fala assim, meu Deus, se eu pudesse, eu nem olhava mais para a cara.
Mas ainda assim nós precisamos amar. Fácil é? Não é para mim, não é para você, não é para ninguém. Mas nós não devemos viver segundo as circunstâncias. Nós devemos viver uma vida baseada na palavra. Então não é se eu gosto de fulano. Não é se eu estou com vontade de conversar com ele. Eu preciso viver baseado na palavra. E a palavra, o que ela me diz? Eu preciso amar as pessoas falsamente? Sinceramente. Uns aos outros. Não é com falsidade. Não é, não, depois que eu ouvir aquela pregação lá, eu vou tentar, né? Vou tentar engolir fulano. Você não vai, então você não vai amar a pessoa. Você vai fingir. Você vai demonstrar ser uma coisa que você não é. Mas o Senhor não nos chama para viver de aparência. Ele não nos chama para viver baseado no que as pessoas vão pensar. Nossa, você viu? Apontaram, falaram mal e ela assim continuou do lado da pessoa. Não é sobre isso. É sobre o que Deus pensa ao meu respeito. Então, se Deus olha para a Neuzélia e vê ela amando alguém que mora na rua, um morador de rua, um órfão, uma viúva, e Deus, ele sonda o coração dela e Deus, ele percebe que a Neuzélia está amando com sinceridade, ela está agradando a Deus. Mas se eu vou lá na rua e apenas tiro a minha roupa e dou para aquela pessoa, porque tem um tanto de gente me olhando, eu posso estar sendo aplaudida pelas pessoas. E, na verdade, Deus está me rejeitando. Deus está falando assim, está falando que é por mim, que é para mim, mas, na verdade, não tem nada a ver comigo. Que nós não venhamos escutar isso do Senhor. Que nós não venhamos fazer para que as pessoas nos aprovem e o Senhor nos aparte. Que nós, tudo que nós venhamos fazer seja para agradar a Deus. Que o desejo do nosso coração seja ao acordar. Seja, Deus, não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. Eu posso, o Provérbios vai falar que o coração do homem, ele pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. Então eu posso acordar e fazer muitos planos. Estava compartilhando com a pastora essa semana, eu iniciei o ano um montão de planos. Quando eu olho agora, eu falo, Deus, é só o Senhor que tem as palavras certas ao nosso respeito. É errado eu planejar? Não. Mas eu preciso me submeter à vontade de Deus. Porque por muitas vezes a vontade de Deus não vai compactuar com a minha. E aí, quando a vontade de Deus for diferente da minha, eu vou escolher qual vontade? A de Deus ou a minha? Porque quando a vontade de Deus coincide com a nossa, poderoso. Primeira coisa que nós saímos é falando, Deus curou, Deus abençoou. Mas quando a vontade de Deus não compactua com a nossa? Será que Deus ele ainda continua para nós, sendo esse Deus mesmo que nós dizemos que vivemos? Será que nos momentos de dificuldades nós falamos assim, Deus, é a sua, não é a minha? Porque quando as coisas estão fáceis é maravilhoso. Mas quando as coisas estão difíceis, você falar, Deus, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. É difícil. É difícil. Porque muitas vezes nós declaramos com os nossos lábios ter fé. Por muitas vezes nós declaramos com os nossos lábios que nós acreditamos plenamente em Deus. Mas, na verdade, o nosso coração está duvidando. Na verdade, o nosso coração está incrédulo.
Eu chego aqui na igreja, levanto as minhas mãos e falo que Deus, se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas aí dentro de mim eu estou assim, Deus, você tem que fazer, você sabe que o Senhor tem que provar para as pessoas que o Senhor é Deus. Deus não precisa provar que Ele é Deus, não, irmãos. Ele não precisa provar que Ele é Deus. Quando Ele faz, Ele é Deus. Mas quando Ele não faz, Ele continua sendo Deus. Então, tudo. Seja no compartilhar o pão, seja em ofertar algo na vida de alguém, seja um abraço, eu estou amando essa pessoa. Se eu disponibilizo o tempo da minha vida para alguém, eu estou amando também essa pessoa. Então, eu preciso amar sinceramente a todos. Por mais que não seja fácil. Por mais que a vontade tem horas que é pegar a pessoa pelo pescoço e dar uma sacudida. Mas ainda assim, eu preciso amar essa pessoa. Vamos ler em João 13. Esses versículos eu amo demais. João 13. Versículo 34 e 35. Diz assim: um novo mandamento lhes dou: amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, aqui não está falando se você vestir uma roupa diferente da de todo mundo, as pessoas perceberão que você é meu discípulo. Aqui não está dizendo, se você falar 5, 20 idiomas, as pessoas perceberão que você é meu discípulo. Não. Aqui fala, se vocês amarem uns aos outros. As pessoas perceberão que vocês são meus discípulos. Então, eu não vou precisar falar para ninguém. Eu sou discípulo de Jesus. Em Atos, vai dizer que os discípulos foram reconhecidos como cristãos. Por quê? Porque eles andavam como Jesus. A forma com que eles falavam era parecida com Jesus. As pessoas olhavam para os discípulos e falavam assim, você é um deles. Você tem um jeito diferente, eu não sei o que é. Você tem um comportamento diferente. Você é um daquele que anda com eles, com ele. Você é um daquele que anda com Jesus. E as pessoas, elas precisam perceber que nós somos discípulos de Jesus. Precisa haver uma diferença muito clara. Precisa ficar tipo aqueles outdoor, aquele letreiro com luz. Não é aqueles letreiros que não tem poste do lado, fica tudo escuro, não. É aquele bem clarão, tem que ficar nítido. Quando as pessoas olharem e falarem assim, ali vai um discípulo de Jesus. Eu não vou precisar passar na rua e pegar um megafone e falar assim, ei, eu sou discípulo de Jesus aqui, ó. Eu vou na igreja, eu sirvo a Deus, eu não vou precisar fazer isso. Porque as pessoas, ao me notarem passando na rua, ao me notarem trabalhando, ao me notarem fazendo compra no supermercado, as pessoas chegarão e falam assim, observando você que isso é diferente, né? Você trata as pessoas diferente. Você fala como se não fosse alguém normal, como se fosse alguém aqui natural da terra. Você tem um jeito diferente. E esse jeito diferente não é a nossa roupa. Não é quantos idiomas nós falamos. Esse algo diferente não é o que eu demonstro para as pessoas. Esse algo diferente é o que está aqui dentro.
E se o que está aqui dentro não for uma realidade do céu, também ficará nítido para as pessoas. As pessoas perceberão que nós falamos algo e não vivemos esse algo. As pessoas perceberão que nós dizemos estar vivendo uma realidade que, no entanto, nós não estamos vivendo essa realidade. Então, que as pessoas, ao olharem para nós, elas possam verdadeiramente dizer: ali vai um discípulo do Senhor. As pessoas possam perceber que existe algo diferente em nós. Sexta chave, nós já estamos para finalizar. Versículo 10. 1 Pedro, capítulo 4. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Traduzindo, exerça o que Deus te deu. Traduzindo, deixa Deus te usar. Deixa Deus fazer através de você. Deixa Deus fazer através de você. Porque às vezes nós nos pegamos em situações que nós pedimos a Deus, falamos com o Senhor que nós desejamos ser usados por Ele, mas quando a oportunidade chega, a gente quer correr. A primeira coisa que dá vontade é de fugir. A primeira coisa que vem na sua mente é falar assim: mas fulano, ele é mais capacitado do que eu. Ele sabe muito mais da Bíblia do que eu. Ele tem muito mais tempo de oração do que eu. Ele ora que o fogo desce. Mas não é sobre isso. É sobre algo que Deus ele já estabeleceu sobre a sua vida. Então a gente não precisa ficar se comparando com que a irmã Lia arruma a igreja como ninguém. A irmã Lia tem o dom de servir como ninguém. O que a irmã Lia faz aqui na célula de crianças, ninguém faz. Nem que chegue para fazer igual, não vai conseguir fazer. Porque o que Deus já estabeleceu sobre a vida dela é sobre a vida dela. E ela precisa exercer segundo o que é proposto para a vida dela. Então eu não posso querer ser usada. Ah, não, eu quero ser igual o pastor Johnny. Porque ele canta, prega, dança. Eu não posso. Porque aquilo que o Senhor colocou sobre a vida dele é sobre a vida dele. Deus vai usar ele da forma dele. Ele precisa exercer aquilo que Deus colocou sobre a vida dele. E vocês e eu precisamos exercer aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. E não é sobre o que o outro faz. Não é sobre quem canta bem, quem canta na pegada rapidão, não é sobre quem canta mais alto, quem canta mais baixo. Se eu não fui chamada para cantar, eu preciso entender, Deus vai me usar em outra coisa. Ah, mas eu não fui chamada para pregar no púlpito não, Josi. E quem disse que pregar é no púlpito? Não é não. Não é não. É muito mais fácil você pregar aqui do que você pregar lá fora. Porque aqui dentro, aparentemente, nós já sabemos muita coisa sobre Deus. Nós já sabemos muita coisa sobre Jesus. Mas para quem está acostumado, e muitos de vocês aqui foram esse tipo de pessoa, para quem estava acostumado lá fora, você sabe que vir não é fácil, não. Abandonar as práticas do pecado não é fácil.
Então, se você não foi chamado para cantar, se você não foi chamado para pregar no púlpito, se você não foi chamado, não fui chamado com adolescente, não fui chamado com criança, descubra para que você foi chamado. Vai orar, Deus, fala comigo. Eu nasci para quê mesmo, Deus? Será que eu nasci só para ficar em casa, cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos, trabalhar, pagar um monte de conta? Será que foi para isso? Não. Nós temos um propósito. Cada um tem um propósito. E o propósito de um não é igual ao propósito do outro. Você precisa fluir segundo a sua identidade. Aqui eu falo da realidade das crianças porque é a realidade que eu vivo. Aqui com as crianças nós temos a Sônia, a irmã Lia e eu. As três lidam com crianças, mas as três são iguais? Não. Literalmente diferentes. Mas as três estão com as crianças. Então, com os jovens nós temos uma galera aí. Todos são iguais? Não. Mas eles precisam exercer segundo aquilo que Deus colocou sobre a vida deles. A Marina não precisa ficar competindo com o Flávio, quem prega mais. Eu vou pregar 2 vezes, você vai pregar 3. A gente não precisa ficar competindo. Não precisa ficar competindo. A gente não precisa. Aqui tem o Data Show. Tem os meninos do Data Show. Não, mas eu só gosto de ficar no Data Show se for no domingo. Que a igreja está cheia de gente. E aí todo mundo vai ver que eu estou no Data Show. Não. Exerça segundo aquilo que Deus te deu. Então, se Deus falar assim, você vai ficar no Data Show quarta-feira. Amém. Se o Senhor falar assim, não, eu vou te usar lá no hospital. Amém. Se o Senhor falar assim, eu vou te usar lá para os presidiários. Amém. Se o Senhor falar assim, eu vou te usar lá para os órfãos, lá no orfanato. Nós precisamos exercer aquilo que Deus colocou sobre a nossa vida. Nós não podemos nos deixar enferrujar. Já viu uma bicicleta quando a corrente enferruja? Dependendo do estado que ela tiver, ela nem sai do lugar. Não presta para nada. Não presta. Nem se colocar óleo, se ela estiver muito desgastada, não dá conta. Mas se você, se eu, estamos enferrujados, o sangue de Jesus vai pingar hoje sobre esse ferrugem e vai sair, vai nos tornar úteis para a obra de Deus. Úteis para o reino do Senhor. Porque nós não estamos aqui para brincar de vir na igreja. O Senhor vai lubrificar em nome de Jesus. A profeta Kátia falou que o Senhor vai lubrificar. Aleluia. Romanos 12. Romanos 12, 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use, na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, não está dizendo aqui que todos irão fazer as mesmas coisas. Exerça segundo aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Se é ensinar, e tá para nascer alguém que ensine escola bíblica, tal como o Flávio e o pastor Johnny Sorrentino, se é ensinar, ensine. Se é cantar,
cante. Se é pregar, a pastora recebeu. Porque ela já entendeu que o dela é cantar. Então nós não podemos querer ser usado igual A, igual B. Ah, Deus, eu queria tanto ser usado igual fulano. Queira ser usado da maneira que Deus quer te usar. Não é do seu jeito, não é da sua forma. É como o Senhor quer. Amém? Para finalizar, 1 Coríntios 10. Primeira Coríntios 10, 31. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, vou na churrascaria, que seja para a glória de Deus. É hoje? Vou comer um salgado lá na rodoviária, que seja para a glória de Deus. Se for para trabalhar, que seja para a glória de Deus. Mas que se não for para a glória de Deus, que venha ser retirado da nossa vida. Que venha ser afastado de nós. Porque não é mais tempo de nós fazermos as coisas para a nossa própria glória. Para o próprio nome ser reconhecido. Nós precisamos entender que a nossa vida ela é para glorificar a Deus. Você pode viver a vida da forma que você quiser. Você tem todo o direito de fazer isso. Você tem direito de fazer isso. Mas pode ter certeza, se você decidir agradar a Deus em tudo que você fizer, seja em um orar, seja em um café, seja em um diálogo, seja em um abraço. Se você decidir ser usado por Deus, se você se apropriar do sacrifício de Jesus para a sua vida, se você decidir amar as pessoas, se você decidir, Deus, eu não vou mais viver a minha vontade, porque viver a minha vontade não vai me levar a lugar nenhum. Fazer as coisas do meu jeito não vai me levar a nada. Nós precisamos viver para agradar a Deus. Nós precisamos viver para Deus. Porque é para isso, irmãos, que nós estamos aqui. Deus ele não nos criou, vou criar um boneco aí, vou soltar ele lá na terra para ele fazer o que bem entender. Não. O propósito de Deus ao me criar, ao criar você, era se relacionar. Eu quero me relacionar com alguém. Eu quero me relacionar com alguém. E eu não posso viver como se não fosse Deus que tivesse me criado. Eu não posso viver como se eu tivesse vindo de uma evolução, de uma explosão. Aconteceu uma explosão, está todo mundo aqui. Não. Nós somos criados com um propósito. E esse propósito é viver para Deus. Viver para glorificar o nome do Senhor em todas as coisas que nós venhamos fazer. Nós precisamos viver para a glória de Deus e não para a nossa glória. Paulo vai dizer que viver para Ele é Cristo e morrer para Ele é lucro. Nós não precisamos ter medo da morte. Nós não precisamos ter medo das dificuldades. Nós não precisamos ter medo das circunstâncias. As coisas vão começar a apertar. Nós não precisamos ter medo. Se o nosso viver for Cristo, morrer para nós é encontrar com Ele. É encontrar com Ele. Se coloque sobre os seus pés. Feche seus olhos. Se
você quiser, pode colocar a mão na altura do seu coração. Eu não sei o que você precisa entregar, eu não sei o que você precisa abandonar para viver para Deus. Talvez Deus esteja pedindo o seu trabalho, talvez Deus esteja te pedindo um tempo de oração, talvez Deus esteja te pedindo tempo com as pessoas. Eu não sei qual é a entrega que Ele está te pedindo, que Ele já vem te pedindo há um tempo. Você tem resistido, você tem relutado, porque você acha que vale muito mais a pena fazer as coisas do seu jeito. Mas essa noite você tem a oportunidade de abrir mão desse desejo, dessa vontade, desse sonho, e decidir de uma vez por todas viver a vontade de Deus, se sujeitar à vontade de Deus, porque não vale a pena viver segundo os nossos desejos, segundo a nossa carne. A eternidade é muito mais valiosa do que essa vida que nós estamos aqui vivendo. Pai, nós queremos, Senhor, entregar diante do Teu altar. Queremos entregar diante de Ti. Queremos lançar aos pés da cruz, Pai, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que nos afasta de termos comunhão com o Senhor. Nós declaramos, Pai, nessa noite, que nós não queremos mais viver a nossa vontade. E não é da boca para fora. Nós não queremos mais viver os nossos sonhos. Nós abrimos mão dos nossos desejos. Se os seus desejos, Senhor, não coincidem com os nossos, que seja feita a Tua vontade, não a nossa. Que a Tua vontade seja estabelecida. Nós queremos abandonar o pecado, abandonar aquilo que nos afasta de Ti. Queremos entregar. Queremos entregar. Tu és suficiente para nós. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Sim, Senhor. Senhor, nós entregamos, Pai. Pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Entregue. Não tenha medo, não resista. Não pense que é algo vindo de uma voz humana, é a voz do próprio Espírito Santo. É o próprio Deus que está te convidando a abandonar. Mesmo que doa, mesmo que você sofra, mesmo que você chore, mesmo que você pense, meu Deus, eu não vou conseguir viver sem isso. Vale muito mais agradar a Deus. Vale muito mais fazer a vontade de Deus. Entregue hoje.